Jesus foi o pedagogo por excelência. Ele sabia como trazer os seus ensinamentos da melhor forma possível. E dentro da sua sabedoria, ele colocou muitos ensinamentos em pequenas histórias que ele criava, utilizando os costumes da época, utilizando os acontecimentos ali do dia a dia, e formulava uma pequena história, né? Foram as parábolas. Só que uma pequena história com um fundo moral, né? Porque a história, ela se fixa na mente das pessoas. Se nós transmitimos uma lição, a lição de repente a pessoa esquece. Mas se tem uma história ali colocando a lição naquela história, a história fica, permanece, e era esse o objetivo dele, né? Então ele criou as parábolas, pequenas histórias com um fundo moral extraordinário. E o que nós fizemos hoje é trazer uma dessas parábolas para o nosso estudo desta tarde. É a parábola do filho pródigo. Esta parábola é uma das mais conhecidas, né? Não só conhecidas, mas comentadas. E então nós vamos ver o que é que podemos extrair para nós desta parábola. Eu vou lê-la porque não tem outro jeito, não é? A gente tem que ler. Ler é sempre desagradável, mas faremos isso. Parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus bens entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de haver consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então, foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Caindo em si, porém, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lhe. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. Quando foi chegando em casa, ouviu a música e a dança.
E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este, o criado, lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu regozijar-me com meus amigos. Mas quando este veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. É uma história comprida, né? Eu não enxergo ainda muito bem. Mas uma história bastante significativa. A gente vê, não é? É uma história até comprida, não é? Mas, como eu dizia, esta parábola é uma das parábolas mais comentadas, né? Às vezes a pessoa nem conhece, mas usa até a expressão, o filho pródigo, né? Às vezes a gente utiliza essa expressão em algum acontecimento da nossa vida do dia a dia. Ela fala a alma e sensibiliza o nosso coração. Há sobre ela uma vasta literatura. Cumpre, porém, aprofundá-la, pois ela encerra grandes verdades. É uma história, não? Uma historinha bonita. O pai tinha 2 filhos, um quis os bens, pegou os bens, foi embora para longe. Lá ele dissipou tudo, gastou tudo, voltou, porque a situação lá não estava boa, e foi recebido pelo pai até com muita alegria, não é? Só que tinha um irmão, o outro, porque eram 2 irmãos, os 2 receberam a partilha de bens, não é? E quando o outro, que estava no campo, chega e encontra uma festa que o pai tinha armado para recebê-lo, porque ficou muito feliz, ele se indignou e voltou-se contra o pai, não é? Então, há muitas verdades aí nessa parábola. Aliás, nem poderia ser de outra forma, porque Jesus, ao montar a pequena história, tinha o objetivo de ensinar àqueles que o ouviam, não é? E então, tudo aquilo que a gente vai falar está aqui nesse livro. Seara do Mestre, de Vinícius. Quem quiser, há muitas coisas boas nesse livro. É um livro evangélico, não é? E ele faz muitas considerações acerca dessa parábola. E ele coloca que o nome da parábola não devia ser a parábola do filho pródigo. Devia ser a parábola do pródigo e do egoísta. Gira em torno de 2 personagens que encarnam 2 expressões da imperfeição humana. Então nós vamos ampliar o nosso pensamento, não é? Para que possamos compreender realmente a história. São 2 expressões da imperfeição humana, o pródigo e o egoísta, não é? Na parábola são 3 pessoas, o pai e os 2 filhos. Todos se prendem ao procedimento do pródigo. É o pródigo que é o cerne desta história, desta parábola, né? O filho pródigo. Nada dizendo sobre o outro, mas o outro é maior pecador. Vamos ver, não é? O pai é Deus, os 2 filhos são os homens pecadores de todos os matizes. Quem são os homens pecadores de todos os matizes? Nós. O mais moço, o pródigo, é a personificação daquele que se entrega desvairadamente
aos prazeres sensuais, buscando na gratificação dos sentidos toda satisfação e consumindo nisso as riquezas herdadas do pai. Mas o dinheiro termina, não é? Ele foi gastando dissolutamente com tudo aquilo que lhe trazia prazer, né? Não economizou nada, gastou o que pôde. E quando a gente gasta, o dinheiro acaba. Empobrecido, arruinado, faminto e roto. Roto espiritual e materialmente falando. Então ele acaba reconhecendo-se, isto é importante, ele acaba reconhecendo-se culpado de tanta desventura. Não é? Ele reconhece que ele é o único responsável pela crítica situação em que ele se vê, em que ele se encontra. Isso é importante. Não é? Porque na maioria das situações, as criaturas não reconhecem aquilo que fazem. Não é? Sempre querem encontrar uma desculpa, uma justificativa. Não é? O culpado é esse, é aquele, é a situação, é isso, aquilo. Nós sabemos disso porque esse comportamento é comum a todas as pessoas imperfeitas como nós somos. Não é? Então, ele, nesta situação, ele agiu adequadamente. Ele reconhece que ele é o único culpado de toda aquela desventura, né? Que essa situação foi criada por ele. Então, arrependido, ele resolve buscar o lar paterno, que ele havia relegado, e volta para junto do pai, bom e amorável, né? Na hora da dificuldade, quando ele se encontra lá cuidando dos porcos, né? Os porcos tinham o que comer, ele não tinha. Aí ele se lembra que lá na fazenda, na casa do pai, né? Os jornaleiros, como ele fala, são os empregados. Eles tinham tudo, eles trabalhavam sem dúvida, mas eles se alimentavam, eles tinham o que era necessário. E ele, naquela situação, não tinha nem o que comer. Então ele acha que, mesmo diante daquilo que ele fez, ele pode voltar para buscar o lar paterno. Né? Arrependido, resolve buscar o lar paterno que ele havia relegado naquele momento, né? E volta para junto do pai, bom e amorável. Ali, na casa do pai, ele é recebido festivamente e reintegrado no seu lugar de filho. Não só isso, mas herdeiro de todos os bens e privilégios paternos. O pai ficou muito feliz, como nós vimos ali na história, foi até ao encontro dele, não é? Ficou muito feliz com o seu regresso. A história desse moço é a da grande maioria dos homens, das criaturas, não é? Verificamos no transcurso destes acontecimentos as manifestações das leis naturais que regem o destino das almas sob o influxo da evolução. Olha, o desfecho de toda a odisseia dos pecadores que passam pela terra é, mais cedo ou mais tarde, o retorno ao lar paterno. Vamos ampliar o nosso entendimento para perceber. O rapaz fez uma porção de coisas erradas, né? Foi agindo inadequadamente, mas teve a hora em que ele retornou para a casa do pai. Né? Então, esse é um processo que atinge a todos nós, a todas as criaturas humanas, né? Sob o influxo da lei de evolução, essa lei extraordinária. Das leis naturais, a que eu acho a mais linda, mais bonita, mais adequada, é a lei de evolução. Que maravilha a gente saber que evolui, não é? Nós somos criados simples e ignorantes,
e vamos ali vivendo, e vamos aprendendo, vamos fazendo coisas erradas, coisas certas, e vamos indo de encarnação em encarnação, nós vamos progredindo. Por quê? Porque isso é da lei, né? É da lei que nós possamos evoluir. E após todas as coisas erradas que a gente ainda pratica, por toda a imperfeição que carregamos ainda, chega uma hora em que a gente retorna ao regaço do Pai, né? Não importa qual a natureza dos erros praticados, o final, o remate de toda a trajetória do espírito, através de suas encarnações e reencarnações, das provas e das expiações que venha a passar, é um só. Então a gente vai vendo aqui o que aconteceu com o rapaz, a gente vai ver que em um âmbito maior é a trajetória do espírito, né? Então, olha, através das encarnações e reencarnações, das provas e das expiações que o espírito vem a passar, o final, o remate é um só, este aqui. A confissão ou reconhecimento da culpa, que não é tão simples assim ou tão fácil, né? Outro, o arrependimento. E por fim, a consequente reabilitação pelo amor e pela dor. Então essa é a trajetória do espírito. Somos criados simples e ignorantes e vamos vivendo, e dado ainda a nossa imperfeição e a nossa ignorância, vamos agindo, vamos errando e vamos vivendo as encarnações e as reencarnações, até que chega uma hora, não é, em que vem a confissão e o reconhecimento das culpas que carregamos, depois o arrependimento e, por fim, a consequente reabilitação pelo amor e pela dor. Ninguém se perde, isso que é importante a gente saber. Ninguém se perde. Não há pecados irremissíveis. Não há culpa irreparável. Não há. A porta da redenção jamais se fecha para ninguém, para todos nós. Não disse Jesus, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá? Então a nossa trajetória é assim, a gente vai caminhando e por mais que se faça, estamos sempre no caminho da redenção. A porta da redenção estará sempre aberta, desde que a criatura reconheça os seus erros, se arrependa e resolva assumir uma nova postura diante da vida, não é? A porta está sempre aberta para os pródigos e egoístas arrependidos de todos os tempos. Um outro ensinamento que ressalta também desta parábola e que é de relevância é a doutrina da causalidade, ou melhor, a lei de causa e efeito, que é ensinada pela doutrina espírita, pela terceira revelação, sem dúvida nenhuma. Então a gente vai vê-la também, né? O rapaz criou uma série de causas destas que determinaram uma série de efeitos análogos. As causas eram más, os efeitos foram dolorosos, e ele suportou os efeitos como era natural, e não como um castigo ou uma pena imposta por agente estranho. Acabou compreendendo a insensatez que praticara, considerando-se o próprio causador dos sofrimentos e da humilhação que suportava. Como eu já disse anteriormente, isto não é fácil, não é? As criaturas muitas vezes erram, cometem desatinos e continuam, acham sempre alguém para responsabilizar, nunca reconhecem os próprios erros,
nunca chegam a perceber que deveriam ter agido de uma outra forma, não é? Então, ele compreendeu a insensatez que praticara, não é? E que ele era o próprio causador dos sofrimentos e da humilhação que suportava. E o que ele fez, então? Reconhecido que ele era o responsável, o que ele fez? Ele tomou, então, espontaneamente, por si mesmo, e não obrigado ou coagido, a resolução de emendar-se. E assim o fez. Nós vemos aqui o esforço individual da criatura, porque nós vamos acabar nos enxergando também no filho pródigo, não é? Porque nós temos as nossas imperfeições e sabemos, como eu até disse de começo, da necessidade que temos de melhoria espiritual. E esta melhoria espiritual só será realizada pelo esforço individual de cada um de nós. É um trabalho que ninguém pode fazer por nós, jamais, ninguém, não é? Independe do exterior, processa-se no interior da criatura. Por isso que às vezes a gente fala sempre, né? As coisas acontecem de dentro para fora. Você pode, às vezes, dar conselho a uma criatura, os pais falam para os filhos, ou um para outro, os amigos, tudo, nada adianta, a coisa tem que vir de dentro, não é? É a própria criatura que vai encontrar dentro dela o amadurecimento necessário para reconhecer as suas necessidades. Porque às vezes a criatura comete um monte de desatinos e continua cometendo, e alguém fala, o outro dá um conselho, mostra, faz enxergar, não vê nada. Continua com aquele tipo de vida. Por quê? Porque não é de fora para dentro. Mas a gente insiste, né? Principalmente os pais com os filhos, ou com amigos, ou pessoas queridas, a gente gosta de dar uma opinião, de dar um conselho, de mostrar, né? Quantas vezes a gente fala, ele não enxerga, né? Está cometendo lá um desatino, mas não enxerga. Por quê? Porque tem que amadurecer por dentro, tudo tem a hora. Enquanto não vier de dentro aquele desejo de melhoria espiritual, de mudar de vida, de extirpar de si aquelas coisas inadequadas, não acontecerá. É o esforço individual. Isso chama-se o acordar. Todos nós passamos por esta fase. Aliás, a gente até tem muitos acordar, não é? Acordou, não é? Acordar, ele independe do exterior, ele vem lá do interior. A criatura acorda, não é? De repente, alguma coisa acontece, ou o amadurecimento se faz, e a pessoa acorda para a realidade da vida, acorda para as suas necessidades, acorda para uma vida melhor, né? Tem que ter esse acordar. Esse acordar pode acontecer tanto no mundo material como na dimensão espiritual também, viu? Às vezes a gente vai acordar para as nossas necessidades na dimensão espiritual. Aí volta para cá cheio de projetos, cheio de planos, né? Ingressa na carne outra vez. Às vezes consegue e às vezes não consegue, cai de novo nas mesmas situações, né? Então esse acordar é importante, não é? Deus é imutável e o seu atributo principal é o amor. Amor que é inteligência, vontade e sentimento. Ele espera que o homem o procure, que reconheça seus erros, arrependa-se e se regenere. O Pai espera sempre isso de cada um de nós, né? Deus é a chama divina da vida. Quanto mais nos aproximarmos dele, mais nos sentiremos iluminados pela sua luz e fortalecidos pelo seu calor. Olha que frase linda, não é, irmãos? Afastarmos-nos de Deus é embrenharmos-nos nas trevas, é caminharmos para a morte, não é?
Por isso, ao celebrar o retorno do pródigo, o pai disse: este meu filho era morto e reviveu, tinha se perdido e agora se achou. Esse vocábulo morto, né, estava morto, nós vimos que ele não estava morto, ele estava vivo, né, ele estava bem vivo. Isto daí nos faz lembrar o pensamento de Jesus, né? Deixa os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E aí a gente não entende, mas como que morto vai enterrar o outro morto? Então é a conotação que Jesus dava a esta palavra, morto, né? Porque ele gostava de ressuscitar os mortos, né? Como ele ressuscitou a Madalena, não é? Diferente da ressurreição de Lázaro, porque Lázaro estava lá, não é? Não vamos discutir se estava morto ou não, mas voltou à vida. Madalena não, ela nunca esteve morta, não é? Ela vivia, mas se vivia que vida? Vivia a vida que não era aquela vida adequada, e ela de repente, como diz, acordou também para a vida. Então são estes mortos que Jesus se referia. Este meu filho era morto, por quê? Porque ele vivia aquela vida dissoluta, não é? Buscando dissipar os bens, ele estava morto para a vida. E aí ele retornou ao lar paterno, não é? Tinha se perdido e agora se achou. Ir para Deus é encontrar a nós próprios, não é? Outro ponto digno de estudo é a relatividade do livre-arbítrio, que nós vamos encontrar também aqui nesta parábola, né? O Espiritismo nos esclarece, nos ensina a existência do livre-arbítrio. Não é palavra bonita, expressão bonita, não é? Mas é uma grande realidade nas nossas vidas, o livre-arbítrio que Deus deu a todos os seus filhos, e que Ele também respeita o livre-arbítrio de cada um de nós, as suas criaturas, não é? Se não houvesse o livre-arbítrio, nós seríamos joguete das circunstâncias que nos cercam, não nos cabendo responsabilidade alguma pelos nossos atos bons ou maus. Não é? Não, nós não teríamos responsabilidade, nós seríamos conduzidos na nossa vida. Tudo acontece como tem que acontecer, às vezes a gente até fala, né? Parece que algo está nos conduzindo. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos sim a capacidade de escolha, nós temos a possibilidade de escolher sim, né? Então nós temos o livre-arbítrio. Mas cumpre assinalar a sua relatividade. Quanto mais atrasado o espírito, menor a soma de livre-arbítrio que ele pode desfrutar. Perceberam, irmãos? Quanto mais atrasado o espírito, menor é a soma de livre-arbítrio que ele pode desfrutar. À medida que vai progredindo e aperfeiçoando-se moral e intelectualmente, a sua esfera de ação dilata-se, amplia-se, até que ele adquire completa liberdade. Daí dizer o mestre: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ignorância, em seu sentido verdadeiro, não é só a falta de cultivo da inteligência, mas também e principalmente do sentimento. A ignorância, irmãos, é o cárcere do espírito. O analfabeto é um emparedado que se debate entre as grades da prisão intelectual. Abre um livro e não pode interpretar os símbolos. Vê
emplacamento das ruas, as vias, os números dos edifícios, as tabuletas, os letreiros. Tem inteligência e não se acha habilitado a servir-se dela. Tem olhos e não vê. É como um cego, né? Então, isso aí é uma grande realidade. A liberdade do espírito mede-se pela soma de conhecimentos e virtudes adquiridas. Só com 2 asas alçar-se-á o voo da liberdade, da libertação. A gente ouve muito falar isso, né? Na casa espírita, as 2 asas, o moral e o intelectual, né? É preciso haver os 2 fatores para que a criatura ascenda, né? Na parábola, o pródigo usou do seu relativo livre-arbítrio. Foi até onde era possível ir dentro dos limites traçados pelo seu grau de evolução. O pai deixou-o ir e proceder como lhe aprovesse, aguardando o momento em que as reações dos seus atos impensados se fizessem sentir. O pai agiu com ele como a gente faz com as crianças, não é? Não é tudo que as crianças, que a gente pode conceder. À medida que eles vão crescendo, nós vamos dando mais liberdade, não é? Por quê? Porque ele vai aprendendo, ele vai crescendo, ele vai adquirindo condições de poder agir, né? E assim também somos nós. Ele quis ir, o filho quis ir, o pai deixou que ele fosse, né? E ficou aguardando o momento em que houvesse a reação dos seus atos impensados. E aí esperou o seu retorno. O homem, espiritualmente, é como uma criança, não é? Pode o homem chafurdar-se na lama dos vícios, precipitar-se no tremendal do crime, cometer aventuras e insânias de toda a espécie. Fatalmente chegará para ele o dia de cair em si. É aquele acordar que a gente disse, né? A criatura cai em si. Como ele, chegou uma hora que ele caiu em si, quer dizer, ele acordou para os acontecimentos da vida. O pródigo, o filho pródigo, foi até a pobreza extrema, até a miséria material e moral, mas não pereceu. Caiu em si e retornou à casa e aos braços do Pai Celestial. Foi isso o que aconteceu com ele. Então, a gente pode entender bem, né? Pelo livre-arbítrio, ele resolveu ir. E foi, e o Pai permitiu. Porque Deus sempre permite que a gente faça o que a gente quiser. Nós temos a possibilidade de escolher a nossa vida. Podemos ir por esse caminho, podemos ir por aquele, Deus respeita, não é? Deixa. Às vezes a coisa está aqui, a criatura precisa ir ali, em vez dela ir tão facilmente, ela faz isso, né? Dá uma volta enorme para depois conseguir chegar naquele mesmo lugar. E Deus permite, por quê? Porque nós vamos adquirindo experiências, nós vamos amadurecendo. Quando a criatura chega ali, ela já está muito melhor, mais experiente, mais capacitada. É isto o que acontece, né? Então, ele quis ir embora, ele foi, fez o que achou que devia, e aí vieram as consequências daquilo que ele realizou. Ele passou fome, passava necessidade, aí ele se lembrou, né, da casa do pai e viu que se a situação estava difícil, ele era o único culpado. Ele criou aquela situação. Cabia-lhe agora retornar aos braços paternos, né? O pródigo, quando a gente lê essa parábola, o pródigo faz jus à nossa simpatia. A gente tem simpatia pelo pródigo. Por quê? Porque ele é um pecador confesso. Errou, sofreu as consequências do seu erro, reconheceu-se culpado
implorou e obteve a misericórdia do Pai. Isto é uma situação que, quando a gente lê, é agradável a nós. A gente fica até simpatizando com ele, né? Olha o que ele fez. Foi, errou, fez isso, fez aquilo, mas reconheceu o erro e retornou sobre os próprios passos, né? Então, quando há esse retorno, isso aí é até agradável. Pela sinceridade do seu gesto e pela humildade da sua atitude, ele atrai a nossa indulgência. Mais do que isso, ele conquista o nosso coração. O pródigo. E como não ser assim, se nos vemos nele, como num espelho, refletindo o que somos, indicando-nos o caminho a seguir, o exemplo a imitar. Nós vemos nele o que nós também temos que fazer. Nós também somos pródigos, né? Nós também nos afastamos muitas vezes de Deus, do caminho adequado, das ações corretas, né? A gente se deixa levar por todas as ilusões da vida e se afasta, buscando muitas vezes até o próprio interesse, né? O delito do pródigo é incontestavelmente menor do que o do seu irmão, apesar de ter esbanjado dissolutamente a herança paterna. Olha que interessante, irmãos. Sua culpa, a culpa do pródigo, indica fraqueza, não maldade. Ele fez mal? Sim, fez. Mas a quem ele fez mal? A si próprio, a ele mesmo, não é? Não envolveu a ruína de terceiros com as suas aventuras, não ocasionou dor física ou dor moral ao seu semelhante, não ofendeu ao seu próximo. Foi insensato, leviano, boêmio, perdulário, prejudicando-se a si mesmo. Ele fez tudo isso, não é? Mas prejudicou a ele mesmo. E o egoísta? O irmão. Agora nós vamos ver a situação do irmão. Com sua aparente santidade, gabando-se de jamais haver infringido as ordens e preceitos paternos. Então havia 2 filhos, né? Um era obediente, ficava ali junto do pai, obedecia tudo que o pai dizia, e o outro quis dar um grito de independência e foi embora, levando todos os bens. Deu-se mal, voltou, e o pai o recebeu. Agora vamos ver a atitude deste outro, que ficava ali junto do pai, né? Na sua impiedade manifesta e ostensiva, não querendo tomar parte no banquete promovido pelo pai, em regozijo ao regresso do irmão, ele nos mostra toda a aridez e secura de sua alma. Olha, irmãos, o pródigo, com todas as insânias que praticou, não feriu tão gravemente os sentimentos paternos, de modo tão desalmado e cruel. Olha, o pai ficou muito mais ferido com a atitude deste do que com a atitude daquele. Percebem, os irmãos? Esta personagem é a encarnação viva do egoísmo, pretendendo monopolizar a herança e o convívio paterno. Olha, irmãos, o egoísmo, e quem de nós não é egoísta? O egoísmo ainda é a chaga social
né? Como nos fala lá o Evangelho. Todos ainda somos incrivelmente egoístas, né? Esta é uma das nossas imperfeições mais difíceis de ser extirpada de nós. Nós somos egoístas, não é? Nós ainda buscamos o nosso interesse, nós em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, né? Sempre nós. E por último, lá atrás, na fila, e aí a gente vai pensar nos outros, né? Somos egoístas até inconscientemente. A gente até, se alguém perguntar, você é egoísta? Vai falar, não, eu não sou, né? Mas somos, né? O egoísmo é uma chaga mesmo, uma imperfeição das mais difíceis. E ele demonstra, então, todo o egoísmo que lhe vai no coração. Que importa? Vamos fazer o raciocínio agora. Que importa que ele não houvesse dilapidado o seu pecúlio, se revelou mesquinho, irritando-se com o retorno do seu irmão e a maneira afetuosa com que o pai o recebera. Ele ficou irritadíssimo, não é? Quando o irmão voltou, ao invés de ficar contente, feliz, como disse o criado, porque seu pai o recuperou com saúde. Não, ele não ficou feliz, ele ficou muito irritado, né? Irritou-se de forma assim muito grande, a ponto de não querer nem entrar na casa. Ele não quis entrar na casa, onde tinha lá a festividade, né? E aí a gente pergunta então, onde é a sua santidade? É o santinho do pau oco, né? Como a gente costuma ouvir nessa expressão. Estará a sua santidade, acaso, nas virtudes negativas? Virtudes negativas? A gente tem virtudes negativas. Eu não bebo, não fumo, não matei ninguém, não roubo, não falo mal dos outros, não isso, não aquilo, não. São as virtudes negativas, né? Estará a sua santidade, por acaso, nas virtudes negativas? Não é com virtudes negativas que se cumpre a lei e se conquistam os tabernáculos eternos? Não. O homem pode cultivá-las, sendo, contudo, infrator do código divino. Virtude negativa quer dizer abstenção do mal. Mas o homem, a criatura humana, pode abster-se do mal visando somente o proveito próprio, né? Ela pode, ela não faz por quê? Porque eu tenho um nome a zelar. Não tem isso daí, a pessoa não faz nada de errado porque eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma posição na sociedade. Vistou se alguém me vê fazendo tal coisa? Né? Então, não é porque adquiriu a santidade, não. É porque é do seu interesse, visando somente o proveito próprio, ao seu bem-estar e ao conceito e à fama que a criatura possui. Então, ela não faz, não é porque conquistou a bondade, é porque aquilo vai pegar mal. Como se diz na gíria, né? Vai pegar mal. Que prova semelhante atitude, senão requintado egoísmo? Não procede mal para não comprometer-se, para zelar pela sua integridade imoral. Sim, imoral. Porque tal indivíduo não passa de um bom aparente, um santo grosseiro, uma vez que é incapaz de atitudes generosas e altruístas em prol dos semelhantes. Mas tem, não é? Tem pessoas, tomara que a gente não seja, né? Porque quem avalia cada um de nós é o próximo, não é? A gente se acha ótimo, não é? Não é assim?
A gente se acha muito bom, com todas as qualidades. Ruins são os outros. Imperfeitos são os outros. Nós não, nós somos ótimos. Nós somos perfeitos. O juízo que a gente faz de si próprio é muito alto, né? E às vezes quando alguém fala alguma coisa que a gente ou fez, nós nos irritamos, nós não acreditamos, a gente até deixa de ser amigo daquela criatura, porque ela descobriu alguma coisa que nós ainda nem percebemos que temos. Então é assim, né? O Vinícius chama isso de integridade imoral, né? Interessante isso. É porque a criatura é incapaz de qualquer atitude generosa. Olha, não essas criaturas, né? Ele se refere assim, não arrisca um fio de cabelo na defesa de um inocente ou de uma causa justa. Não dedica um momento do seu tempo em favor de quem quer que seja. Isso é o egoísta, viram? Não se doa em nada, não toma partido numa causa justa, não defende um inocente, não dá o seu tempo para ninguém. E ainda mais, entristece-se com a felicidade alheia, revolta-se com a alegria do próximo, refestelando-se no céu, conforma-se com a perdição eterna do seu irmão. E aqui nós nos lembramos daquela passagem do Evangelho, quando Jesus conta que 2 homens subiram ao templo para orar, não é? Subiram os 2 para orar. E um orou desta forma, né? Não sou ladrão, pago o meu dízimo, jejuo regularmente, eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo, não é? E aí ele via o outro lá, que era o publicano, ali também orando, e ainda continua, não sou igual a este publicano, graças te dou, meu Deus, porque eu não sou igual a ele. E aí a oração do publicano era diferente. O publicano orava assim, meu Deus, tem piedade de mim, miserável pecador que sou. E aí Jesus termina, não é? Qual dos 2 saiu do templo justificado? Não é? Foi o publicano, que reconheceu as culpas, que teve humildade de pedir o perdão pelos erros e pelas culpas cometidas. Mas o outro, que se achava tão honesto, né? Eu não sou ladrão, eu pago meu dízimo, eu jejuo regularmente, eu faço isso, eu faço aquilo, aquele que se vangloriou, esse não saiu justificado. Mas o ensinamento mais importante está no último tópico, quando o egoísta, extravasando o seu ciúme, queixou-se ao pai. Aí ele diz, né, para arrematar tudo aquilo que ele tinha feito, mandaste matar o novilho cevado, em sinal de regozijo, pelo retorno desse teu filho, que dissipou os teus bens com as meretrizes, enquanto a mim, que tanto te sirvo, nunca me deste um cabrito para regozijar-me com meus amigos. Olha, irmãos, a fala dele, não é? E quando ele coloca, e é bom a gente ressaltar, mandaste matar o novilho cevado em sinal de regozijo pelo retorno desse teu filho. Olha o que ele fala para o pai. Desse teu filho aí, ó, esse que dissipou todos os bens e manda matar um novilho cevado para ele, e eu que estou aqui sempre junto,
né? Obedecendo sempre, nunca me deste um cabrito para eu regozijar-me com os meus amigos? E aí o pai, né? O pai então retruca: filho, tu sempre estiveste comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos, porque este teu irmão, olha o que o pai fala, este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e agora foi encontrado. A lição áurea está sintetizada num simples possessivo: teu filho, teu irmão, né? Para que a criatura se coloque exatamente como deve, né? Este um aí que você está falando é o teu irmão, né? O adjetivo teu é, no caso, tudo quanto há de mais significativo. O egoísta via no pródigo apenas o filho dissoluto de seu pai, e este lhe mostrou naquele o seu irmão. Ele é o seu irmão, é o teu irmão. Que importam seus erros e devaneios? Ele é teu irmão, né? Às vezes a gente acaba usando até essa frase, né? Teu irmão, a gente precisa entender. Aqui eles eram irmãos de sangue, mas a humanidade inteira, nós temos de ressaltar a fraternidade. Todas as criaturas, todos somos irmãos, e temos que aprender a conviver com os nossos irmãos, usando a tolerância, a boa vontade, para que possamos viver harmonicamente, né? Não em lutas indesejáveis. Irmãos, apliquemos na vida este preceito. Saibamos ver nos que pecam, nos que cometem qualquer espécie de culpa ou crime, um nosso irmão. É o nosso irmão, né? O dia da sua redenção será festivo no céu. Alegremo-nos com Deus. A casa do Pai é bastante ampla para agasalhar todos os seus filhos. Todos somos filhos de Deus. E temos que ter tolerância, compreensão, indulgência, perdão, caridade uns para com os outros, porque de tudo isso nós também somos necessitados. Na medida em que a gente tem indulgência dos outros, também os outros terão de nós. E nós temos todos esses defeitos também. Não adianta a gente se colocar no pedestal e ficar olhando os defeitos dos outros. Nós somos todos iguais. Num momento a gente tem uma determinada imperfeição, no outro momento outra, porque ainda estamos construindo as virtudes dentro de nós, mas elas ainda não estão. Nós temos resquícios, né? Moramos no planeta de expiação e provas e temos em nós resquícios de virtudes. Estamos aí na luta, tentando, não é? Como eu falo sempre, não podemos viver distraídos. A gente tem que estar na luta para construir virtudes em nós. Então não podemos olhar os defeitos dos outros. Que Jesus nos abençoe, irmãos, e nos auxilie a ter olhar mais complacente para com os nossos irmãos de caminhada. Que assim seja. Leia, muito obrigada. Que Jesus continue a abençoá-la sempre. Para estar sempre que assim conosco, seja. nos ensinando, nos trazendo lições tão preciosas. Obrigado. Que Ele a abençoe sempre. Querido mestre, bondosos amigos que nos assistem esta noite, esta tarde, mais uma vez,
estamos aqui reunidos em nome de Deus e de Jesus. Querido Mestre, pedimos o seu auxílio e proteção para todos nós. Abençoe a cada um que aqui está, abençoando nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos. Querido Mestre, temos muito que agradecer. Temos que agradecer por esta casa que nos acolhe, que nos ensina, que nos reequilibra, que tenta e coloca, certamente, cada um no seu caminho, para seguirmos o nosso caminho de redenção, para alcançarmos um dia a perfeição. Auxilia-nos, Mestre, para que nos tornemos aquela luz do verdadeiro cristão, como certamente você espera de cada um de nós. Continue a nos assessorar, nos auxiliar, nos proteger. Somos muito gratos por tudo que temos recebido da equipe desta casa e gratos a eles por estarem esta tarde aqui conosco. Mais uma vez agradecemos a todas as equipes que trabalham em nossa casa. Somos muito gratos a Deus por tudo que nos deu, pelas oportunidades, pelos talentos, pela forma de desenvolvermos esses talentos, pela inteligência e vontade, pela vida, principalmente, oportunidade maior de redenção. A cada encarnação, podemos subir um pouquinho, dependendo da nossa vontade, dependendo de querermos ir em frente. Por isso agradecemos, temos liberdade e agradecemos a Deus por tudo isso. E mais uma vez gostaríamos de dizer a Ele da nossa gratidão através da prece, dizendo com muito amor: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Mestre amado, continue a estar conosco, que possamos retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, um pouco mais de conhecimento e amor no coração. Possamos seguir em frente. Se conosco, Mestre, nos auxiliando no intento de melhoria e transformação de cada um de nós. E que possamos levar conosco, nesta tarde, esta paz que aqui encontramos. Continua conosco, Mestre, agora e sempre. Que assim seja.